Vamos dar continuidade ao tema dor, tá? Então vimos no último vídeo características das fibras que veiculam o sinal de dor para o sistema nervoso central e vimos que existem dois tipos de dor. Vamos dar uma olhada agora como é que elas ascendem no sistema nervoso central. Então, a gente já falou sobre isso no vídeo de vias aferentes gerais, tá? Então, isso aqui vai ser um pouco de revisão, mas também tem coisa nova que é peculiar das vias da dor. Muito bem. Então, vamos lá. Essa imagem está então mostrando, né, a sensação aqui de uma queimadura, né, enfim, uma dor quente, né, dor quente. Então vamos lembrar, né, que você tem o primeiro neurônio dessa via, né, ele coloca tanto na mão como também no pé, tá? Então uma sensibilidade de dor detectada no receptor aqui na mão e também sensibilidade de dor detectada no receptor do pé. Muito bem. O primeiro neurônio, ele está sempre no gânglio sensitivo, ele vai entrar na medula pelo corno posterior, né, da medula, e vai fazer sinapse com o segundo neurônio. Tá? Então, o segundo neurônio da via da dor está lá no corno posterior da medula. Aí, esse segundo neurônio cruza na comissura anterior da medula, vai lá para o funículo lateral e acende, né? Acende, formando um trato, tá? Um conjunto de axônios, né? Aqui está acendendo, sentido encéfalo, e está formando um trato. A gente estudou no vídeo de vias aferentes gerais que esse aqui é o trato espinotalâmico lateral. Tá? Então forma o trato espinotalâmico lateral, que está carregando informação de dor, mas aqui tem também neurônios que captaram informação de temperatura, né, por exemplo. Então são as sensibilidades que formam o trato espinotalâmico lateral. Bom, uma coisa que a gente não focou lá na aula de vias aferentes é isso aqui, ó. Vejam que você tem paradas desses neurônios antes do tálamo, que é onde a gente aprendeu que o trato espinotalâmico chega. Tá? Então, o trato espinotalâmico, justamente, ele vai até o tálamo, onde ele vai fazer sinapse com o terceiro neurônio da via. Muito bem. Só que essa é somente uma das vias da dor. Ela tem outras que são mais antigas na escala evolutiva. Tá? Então, ela tem, por exemplo, um trato espino-reticular, ou seja, algumas dessas fibras que estão ascendendo, eles fazem parada na formação reticular, né? Aqui no caso do bulbo. Né? Outra, temos também o trato espinomesencefálico, ou seja, algumas dessas fibras que estão ascendendo fazem parada no mesencéfalo, tá? E muitas dessas fibras que estão ascendendo fazem parada, de fato, no tálamo, né? Que é o trato espinotalâmico. Mas a dor, ela faz essas outras paradas também, né? Então ela não vai toda somente pro tálamo, ela faz paradas em estações anteriores. Essa imagem está mostrando isso também, né? Então, vamos nos localizar, né? Ele está mostrando aqui duas sensibilidades, tá? Uma que é o tato, indo, né, a informação do tato, lembra de que ela vai lá para o funículo posterior e acende na forma de fascículo grácil ou cuneiforme. Não é esse o foco da aula. O nosso foco é o estímulo de dor. Então ele coloca aqui, né, novamente, né, queimando, estímulo de dor. Então vejam que é a mesma coisa, né? O primeiro neurônio está lá no gânglio, né, da raiz dorsal ou gânglio sensitivo, faz sinapse com o segundo neurônio que está na medula. Esse segundo neurônio cruza na comissura anterior da medula, acende, tá? E aí vejam, né, que uma parte dele vai formar o trato espinotalâmico lateral, né, se a gente pensar em dor e temperatura. Mas vejam que uma parte forma o trato espinorreticular, né, ou seja, que para na formação reticular. Temos também o trato espinomesencefálico, ou seja, uma parte termina no mesencéfalo. Já vamos ver aonde, para que isso existe, né? Então, assim, a dor, ela não se limita a mostrar para o animal que tem um tecido lesado ou com potencial de ser lesado. Como eu comentei, né, com vocês no outro vídeo, ela precisa tornar nesse animal um sentimento de evitar aquele tipo de situação.
E ela faz isso, né, de diversas formas, né? Ela tem uma ação muito mais generalizada no sistema nervoso central do que simplesmente te levar a sentir aquela sensibilidade. Então ela vai para áreas límbicas, ela vai, né, quando ela atua em formação reticular, ela causa um despertar geral no animal. Tá? A formação reticular, lembrem-se de que fibras ativadoras ascendentes estão na formação reticular. Então ela causa na gente um alerta, que é necessário mesmo, porque a dor pode estar vindo com momento de perigo, esse animal tem que estar em alerta. E ela vai também, né, como vocês vão ver nos próximos vídeos, ela vai ativar vias analgésicas nesse animal, que é para a dor ela ser um pouco amenizada. Tá, então quando a gente ativa a via da dor, a gente ao mesmo tempo ativa vias analgésicas. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. E aí, muito bem. Então, a gente costuma falar, né? Então, que nós temos a via da dor, tem a via neoespinotalâmica e paleoespinotalâmica. O que, que é paleo? Paleo de paleozoico mesmo, né? No sentido de que são vias mais antigas na escala evolutiva. Então a gente, né, enquanto animal, obviamente, foi evoluindo. Algumas vias nervosas surgiram primeiro e outras são mais recentes na evolução. A neoespinotalâmica, que é aquela que vai direto para o tálamo, ela é mais recente na evolução. Tá, então essa daqui ela mostra a via mais recente, que é a via neoespinotalâmica. Mas temos as outras vias, né, como a espinoreticular, espinomesencefálica, tem outras também, tá, que são vias mais antigas na escala evolutiva. E aí elas recebem o nome de paleoespinotalâmica. Né? Diferenças entre essas vias. A neoespinotalâmica, ela vai direto para o tálamo, o segundo neurônio vai direto para o tálamo, e aí isso vai se projetar numa região específica do homúnculo, de acordo com aonde foi o sentido. Então é uma via importante onde o animal consegue identificar onde está o foco da dor. Tá? A parada no tálamo é num núcleo, né, ventral, póstero, lateral. Tá? Núcleo, aqui ele também coloca outra, né? Porque também tem a via encaminhada pelo trigêmeo, que eu não vou colocar agora, mas é o núcleo ventral, póstero, lateral, né? Tem também o póstero medial, se for trigêmeo, mas enfim, não vem ao caso. Mas o ponto de parada no tálamo é para um núcleo que depois manda para o homúnculo. E aí você consegue então identificar o foco daquela dor. Nessas vias mais antigas, né, se a gente pegar aqui essa do meio, ela também chega no tálamo, né, apesar dela fazer paradas em outros lugares, ela também se projeta para o tálamo, mas ela vai se projetar para núcleos que eles chamam de centro-medianos, né, núcleos centrais do tálamo, que tem uma projeção mais difusa para o córtex cerebral. Então vocês vejam, né, aqui que ele coloca, essa daqui vai para o córtex associativo, né? Então, uma parte chega também no homúnculo, mas ele tem essa resposta mais generalizada no cérebro do animal, tá bom? Aqui nessa primeira, né, assim como a parte maior, principal, digamos assim, vai pro homúnculo, né? Vejam que o autor, ele coloca, esse aqui é do Kandel, ele coloca então mais neurônios, né, chegando no homúnculo, que tá aqui, né, o homúnculo, mas tem também uma parte que generaliza, tá? A porção que generaliza o sinal nas vias paleoespinotalâmicas são muito maiores. Muito bem. E aqui, né, no espinomesencefálico, a via ela está chegando até uma substância importante no mesencéfalo, que a gente vai ver num vídeo próximo, que é a substância cinzenta periaquedutal. Tá? Ela vai ser super importante para o mecanismo de analgesia endógeno no nosso corpo. Essa imagem está mostrando isso um pouco mais, talvez claro, né? Porque ela deu uma limpada, né, na imagem. Então vejam, né? Em verde são neurônios da via neoespinotalâmica, tá? Então aí vejam que as fibras, né, dessa via são do tipo A delta, né? As fibras lá do primeiro neurônio são do tipo A delta. Em amarelo, e aí vejam, né, antes da gente ir para o amarelo, vejam que o verde, né, o primeiro neurônio está no gânglio sensitivo, faz sinapse com o segundo neurônio no corno posterior, cruza na comissura anterior da medula, tá? Vai lá para o funículo lateral e ascende direto para onde?
pro tálamo, né? Pro núcleo ventral póstero-lateral do tálamo, tá? Ascende direto pro tálamo. E aí ele coloca aqui, né? Em verde, via neo-espinotalâmica. Muito bem. Aí do tálamo projeta para áreas específicas do homúnculo, né? De acordo com a região do estímulo. Muito bem. Vamos agora olhar a outra, né? Então agora vamos ver aqui as fibras representadas. A via representada em amarelo, o primeiro neurônio é fibra do tipo C, tá? Então essas fibras do tipo C, elas são mais antigas na nossa escala evolutiva. Então fibras do tipo C não contém bainha de mielina, contém um pequeno calibre. Muito bem. Localização do primeiro neurônio dessa via também está no gânglio sensitivo, né? Então vejam ele aqui, também no gânglio sensitivo. Faz sinapse com o segundo neurônio, que também está lá no corno posterior da medula, cruza também na comissura anterior da medula, tá? Essa via, ela é um pouco mais complexa, uma parte não cruza, né? Mas os livros em geral colocam que cruza. Aí vejam então que ascende, né, no sistema nervoso central, ele chama então aqui de via paleoespinotalâmica, e aí vejam que uma parte dessa via chega no tálamo, né, ele chama aqui de núcleos inespecíficos do tálamo, né, não é aquele núcleo específico ventral póstero-lateral que a outra chegava. Aqui são outros núcleos que são inespecíficos, por quê? Porque eles projetam, vejam aqui, né, os pontinhos amarelos, né, os risquinhos amarelos, eles projetam para mais áreas do sistema nervoso central, né, nível de córtex cerebral, tá? Tudo aqui é sistema nervoso central, claro, mas eu digo para mais áreas de córtex cerebral. E além, né, dessa parte que chega de fato no tálamo, para os núcleos inespecíficos do tálamo, tem também, ó, fibras que param na formação reticular, no mesencéfalo, né, na substância cinzenta periaquedutal, tem fibras que são espino-hipotalâmicas, que a gente pode pensar que seria uma parte do que explica da presença da dor te gerar respostas autonômicas, né? Então, taquicardia, tudo isso é resposta simpática, né? A dor ativa a resposta simpática, a resposta adrenérgica, a dor vai ativar o eixo do cortisol, que é o hormônio do estresse, então ela vai aumentar o hormônio CRH, que é o hormônio relacionado, é o hormônio hipotalâmico relacionado ao eixo do cortisol, tá bom? Então, toda essa ativação mais generalizada da dor é feita pela via paleoespinotalâmica. Uma imagem agora do Guyton mostrando a mesma coisa, tá? Então ele coloca, né, um trato, né, que só ele chama fibras rápidas da dor. Lembra de que essa via é mais rápida, uma porque o neurônio periférico é do tipo A delta, que conduz o sinal de forma um pouco mais rápida. Outra também é que no sistema nervoso central tem menos ponto de parada, então isso torna essa via mais rápida. E aí ele coloca, né, fibras de dor lenta, lembra de que no sistema nervoso central é fibra do tipo C, isso já lentifica essa via. E além disso, no periférico, né, fibras do tipo C, e no central ela vai ter mais pontos de parada. Então você vê, né, que ele coloca aqui essas flechinhas parando ao longo ali de vários níveis do tronco encefálico, né, onde ele chama de formação reticular. Então é uma via que não vai toda direto pro tálamo, não, ela fica fazendo parada. Quanto mais um ônibus parar, mais vai demorar para chegar até o destino, obviamente. Tá? Nossa, ela é inferior enquanto qualidade de maneira alguma. Ela é extremamente importante para gerar os outros sinais que a dor gera no nosso corpo, tá bom? E aí ele coloca aqui, né, que essa via mais lenta, mais antiga, a parada no tálamo é lá nos núcleos intralaminares, tá? Ou centromedulares também que ele fala, né? Enfim, são núcleos inespecíficos do tálamo. Muito bem. Bom, e aí agora num próximo vídeo vamos ver quais são os mecanismos analgésicos que o nosso corpo ativa quando a via da dor é ativada.